a falar sobre ela e fui para os projetos de lei, né? Bom, a minha pesquisa, que é desenvolvida na Universidade Estadual do Ceará, trata da formação discursiva de escândalos políticos, que sempre aparecem durante as eleições. A concepção mais comumente compartilhada de escândalo é a seguinte: houve alguma transgressão no campo político, por exemplo, desvios de verba, e essa transgressão é publicizada pelos veículos de mídia. Essa é a concepção básica de escândalo. Então, o que a gente defende é que os escândalos políticos não podem ser reduzidos a apenas isso. Eles são compostos por uma formação discursiva que se dá a partir da mediação de textos. Que textos são esses, professores? Reportagens, notícias, entrevistas, documentos oficiais como libelo acusatório, declarações de autoridades, comentários de políticos, de autoridades, de especialistas, fofocas e boatos também entram nessa mediação textual quando a gente considera o âmbito mais privado da vida. E mais recentemente, essa rede textual tem sido cada vez mais complexificada quando nós consideramos a inclusão de novos textos. Por exemplo, depoimentos oriundos de delação premiada. De 2014 para trás, a gente não tinha essa inclusão desse texto. E é um texto que influencia muito esse cenário eleitoral. E um outro tipo de texto são as fake news, que é um grande problema na democracia, não é? Eu poderia trazer só alguns dados para a gente ter uma dimensão desse problema. O Instituto Ipsos, em 2018, é um instituto que faz pesquisas de mercado. Publicou um relatório a propósito, no início de 2018, afirmando que o Brasil, do total de 27 países analisados, é o país que mais acredita em fake news. São 68% dos brasileiros ou acreditam ou já acreditaram em fake news. Isso fica ainda mais alarmante quando a gente considera um outro dado de uma pesquisa realizada pelo MIT, nos Estados Unidos, publicado pela revista Science, que diz que as fake news têm um potencial de 70% maior de circulação do que uma notícia verdadeira. Nossa. E aí, quando você considera que, de acordo com a pesquisa da Fundação Mozilla, 55% dos brasileiros entendem que a internet é o Facebook, elas entendem que a totalidade da internet é o Facebook ou as redes sociais similares, a gente tem uma visão ainda um pouco embrionária, mas já aponta para esse problema das fake news. 55%. Não, e é um cenário assustador, porque se você rebate uma fake news, você mostra uma fonte com, assim, uma fonte que é respaldada, né, reconhecida, de autoridade, respaldada, reconhecida, que não estaria mentindo, aí a pessoa vai falar, mas quem me garante que essa fonte aí está falando a verdade? Então você entra num mar de coisas onde não há um chão, onde não há um terreno fixo. É como se tudo pudesse ser. Isso. Só acrescentando um pouco a esses dados, uma coisa curiosa é a própria concepção de fake news. Os pesquisadores da área do direito, por exemplo, têm enfrentado isso nas pesquisas mais recentemente, porque não há uma definição exata que possa... Olha como a linguagem é importante, é apenas a partir de uma designação específica de fake news que pode haver uma legislação sobre isso. Existe a concepção de que a fake news são notícias que mentem sobre fatos, porque esses fatos não ocorreram. Uma segunda concepção entende que as notícias consideradas fake news são aquelas que não abordam a totalidade dos fatos, ou seja, notícias que selecionam determinados acontecimentos. Isso é muito problemático, porque esse tipo de prática é realizada também por notícias de veículos de mídia reconhecidas, né? Há uma outra concepção de fake news, e aí a gente já entra nessa discussão sobre pós-verdade, que uma parte da população, cerca de 20%, entende que fake news é uma notícia com a qual não se concorda. Isso é extremamente perigoso. Olha só, nossa, demais.